Eu lembro que eu comecei a atender alguns casos de mulheres que estavam traindo os maridos, né? E me chamava a atenção porque, por mais que eu seja um terapeuta, eu sou um homem. Então, a minha mentalidade é uma mentalidade masculina. E eu queria entender, para além da teoria, o que estava fazendo certas pacientes traírem. Porque o universo masculino é muito previsível. É porque a outra é mais bonita, é mais gostosa, é mais novinha, enfim. Não tem muito segredo, é previsível. É meio tesão. É né? tesão, meio previsível. E aí eu tinha uma paciente que era mais, digamos assim, mais desenrolada na fala e era mais aberta. Você poderia me ajudar? Porque a partir de você eu vou poder entender melhor as outras pacientes. O que te faz trair? O que te faz fazendo trair no casamento? Aí ela ficou assim, então já que você está travado, eu posso fazer perguntas a partir da perspectiva masculina para saber o que você está traindo? Aí ela, pode. O teu amante é mais bonito que o teu marido. Ah, meu marido é um gato, cara. Minhas amigas se brincar, dá em cima. Meu amante é um carinha. Dá pra passar. Aí marido gato, amante mais ou menos. Fui botando minha listinha ali, né? Aí eu fiz, então, teu amante, ele é um cara muito bom de cama. E teu marido não. Ah, se tem uma coisa no meu casamento que é boa, é a cama. Meu amante, cara, não, tem a ejaculação precoce. Aí poxa, marido gato, bom de cama. E amante. Mais ou menos. Mais ou menos indo meio da conta do broxa, recado, né? Aí eu fiz. Não, ele tem grana, teu amante tem grana, te proporciona uma vida que teu. Não, meu marido é rico. Meu amante é um professorzinho universitário, que era eu, na época. Acabou com o meu ego, mas tô aqui pra atender. Vamos lá. Aí, marido rico, bom de cama, gato, né? Tal. Aí eu fiz. Apelei. É maior do teu amante. Aí ela, não. Inclusive, meu marido tem um apelido de tripé. Aí eu disse, calma, cara. Eu fiquei com inveja do cara. É rico, bonito, bom de cama e é um tripé. Mas era corno. Mas era corno. Não queria ser corno, porra? Não. Mas aí eu queria fechar o diagnóstico, né? Eu fiz. Então me diz qual é a questão central. Ela disse assim, Rossandro, o meu amante me escuta e me enxerga. Meu amante percebe que eu cortei o cabelo. Ele pergunta se minha mãe tá bem. Meu marido me diz, vem contar as coisas da tua família não, que é da tua família. Meu amante, ele pergunta o que eu acho das coisas. Meu marido, se eu fizer um comentário, tu não entende disso, cala tua boca. Fechou aqui, cheguei em casa, sentei, esperei Janine chegar. Na época eu tava pra ter o Brexit. A Inglaterra sai, não sai da União Europeia. Aí eu sentei, amor, e aí? Como é que foi o dia e tal? Amor, o que é que você acha do Brexit? Aí ela, eu acho que sei não, acho que a Inglaterra cometeu um grande erro. Eu também acho, amor, acho que a Inglaterra vai se arrepender amargamente e tal. Aí depois de meia hora, por que você tá me perguntando isso? Meu amor, qualquer assunto que você quiser trocar, falar, pode falar comigo. Seja de Brexit, ela me conta essa história, porque aí eu fui e contei, sem dar detalhes de quem era a pessoa. Ou seja, dito isto de forma meio que tragicômica, é que os pacientes nos ensinam. Eu acho que o terapeuta é uma pessoa que tem um privilégio de ver vidas em vários níveis de superação e de dor, de transformação, desabrocharem, cara. E era de uma beleza que eu também me emocionava muito, de ver pessoas que eu imaginava como essa pessoa vai sair desse lugar e ao longo do processo elas desenvolverem recursos e conseguirem sair, né? A ponto de algumas pessoas que eu atendi hoje serem pessoas extraordinárias. Sensacional. Né? E aí outra coisa que eu aprendi no consultório é que a gente vive, especialmente depois do mundo da internet, desse mundo em que as pessoas criam um persona para poder vender na internet, que as pessoas têm a ideia de que a vida de uma pessoa comum, você estava me falando da sua lembrança de 15 anos, como você, apesar de estar numa vida difícil, tem coisas legais na cabeça sobre isso, é porque a vida das pessoas, a vida comum, as pessoas acham que é uma vida ordinária. Entendi. E o que é que tem de ordinário, você que está aqui de repente no trânsito nos escutando, está voltando de um dia ferrado no trabalho, você está na Marginal aí, ou aqui ou em qualquer outra cidade desse país, voltando para o trânsito, está esperando chegar em casa e tem uma criancinha que vai chegar, papai, mamãe. E o que é que tem de ordinário nisso? Isso é extraordinário. A vida das pessoas é extraordinária. Elas não terem consciência disso é uma tragédia. Entendi. Bom, sobre consciência, então, vamos dar uma viajada aqui. Ó, se a gente for olhar do ponto de vista físico das coisas, o nosso cérebro dá um choquinhos, que aí a gente
diria de uma maneira muito rasa que é daí que emerge a consciência, né? A gente não sabe direito como, a gente não sabe quantificar, a gente não sabe, sei lá, direito diferença entre um e outro. Aí tem toda a discussão do teu trabalho acerca, lidar com essa coisa meio, sei lá, meio. A consciência, ela não é, não sei, ela não é igual um dedo, né? Que eu consigo ver a consciência, né? E aí tá legal. Tu acha que a consciência, ela é uma. É isso mesmo? É um troço que. Ou tem alguma outra coisa acontecendo, Rossandro? Eu tenho sido levado a acreditar cada vez mais tem uma outra coisa acontecendo. Eu fui ensinado que tinha. Bom, minha mãe é evangélica, né? Ela ficou evangélica, eu devia ter uns, sei lá, uns 8, 10 anos. Ela ficou evangélica, ficou muito evangélica. E aí tinha aquele lance de ir pra igreja toda hora. Eu ia meio obrigado e. Eu era uma criança, eu queria mesmo era brincar, né? E. Mas e depois eu fui, putz, olhando o mundo de um jeito mais cínico, talvez, entendeu? Mas aí agora eu tô olhando, eu tô voltando. Tu falou um troço antes da gente começar aqui, cara, eu respeito muito, o meu corpo fala, cara. Ele falou pra eu não fazer essa parada aqui e eu não fiz, entendeu? Eu fico, porra, que interessante isso aqui. É consciência. É um respeito a uma coisa que é difícil de dar um nome, pelo menos pra mim. Sim. Né? Como é que você enxerga essa coisa? Talvez a consciência, porque não é isso que torna a gente único no fim das contas? É sim, é sim. Vamos imaginar aqui, se chegar a CT aqui agora, não tá? Uhum. Como é que é um ser humano? Chegar aqui, primeiro ser humano diferente de um cachorro, por quê? Porque o cachorro tem um corpo físico, o ser humano também tem. Mas a memória do cachorro é curta, o ser humano tem uma memória maior. Então o ser humano é um ser biológico, que está num tempo histórico. Ok. Mas ele está num tempo histórico dentro de uma cultura. No Brasil, no Sudeste, no Nordeste. Uhum. Ele está dentro de uma cultura e está dentro de um padrão familiar. Classe média, classe alta, com mais ou menos acesso à leitura. Ele é menino, ou tem outra orientação sexual, qualquer que seja. Aí você vai chegando para aquilo que te torna único. Igor, Rossandro, né? E aí você tem aquilo que é único do ser humano. E a consciência hoje, se a gente for aqui para muitos estudos, vai perceber que a gente ou esbarra num radicalismo biológico de que a vida é só física, é só ligações sinápticas e acabou, e depois você deixa de existir, ou você tem uma noção de que algo transcende isso aqui. E eu não vou aqui dizer se esse transcender, para não polemizar e não ficar aqui numa discussão que vai deixar muita gente chateada. Se esse polemizar, se esse transcender é uma história que vem antes, ou apenas que é uma história que continua depois, não importa. Mas é algo que transcende a essa matéria. Então você pega os casos clássicos, é o que torna o ser humano único. Aí você vai para a psicologia, aí você vai começar a ter problemas. Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos gêmeos univitelinos, eles são geneticamente idênticos. Por que a personalidade é tão diferente? Já entra o questionamento. Mas eu poderia dizer para você, sabe por quê, Igor? Porque quando um teve febre, o outro foi para a escola. E naquele dia que o que foi para a escola e o que ficou teve febre, o meu marido chegou bêbado e bateu em mim. E aí criou um trauma, e aí mudou a personalidade do outro. E os chipófagos, que eram aquelas crianças que nasciam coladas uma a outra, compartilhando um órgão, que não poderiam ser separadas, viviam todos os dias as mesmas experiências e eram completamente diferentes. Hoje, muitos estudos mostram que 49% da personalidade é explicada por questões genéticas, históricas, culturais, e 51% é variável indefinida. Se essa variável é de pré-existência, não vou aqui entrar nessa discussão, é só para as pessoas pensarem, né? O que a gente hoje analisa sobre os estudos de EQM, e eu até tenho um amigo para lhe indicar para trazer aqui, se você já não trouxe, é o Alexander, que ele é um dos maiores estudiosos no mundo, tem pós-doutorado na área e trabalha com os americanos nessa área, que são as experiências de quase morte, nível de consciência de experiência de quase morte. A pessoa que, cara, eu vi o médico fazendo a cirurgia, ele falou tal coisa. Eles chegam a fazer o seguinte, eles colocam em UTIs desenhos no teto, num espaço que você não tem como pôr a cabeça. Coloca o desenho lá. Aí você acorda. Doutor, eu saí do corpo e vi a cirurgia. Você viu um desenho, tinha um desenho assim. Que é uma prova científica de que, de fato, eu coloquei uma coisa inacessível para o sujeito.
E a gente vai vivendo essas experiências. Eu lembro de um amigo meu que contou algo muito interessante. Aí vai pro efeito placebo, por exemplo, Tá. né? Que ele, Rossandro, cara, eu tô bugado porque, você sabe, eu sou muito, muito racional e a gente fez científico junto, porque eu sou da época de científico, no ensino médio. Ensino médio. Ele passou para medicina, eu passei para psicologia. Ele ficou tentando fazer residência aqui em São Paulo e tal. Lembro quando ele me contou essa história. E aí, ó, Sandro, eu tinha uma paciente, que era uma paciente minha de menos de 30 anos de idade, com 6 filhos, atendida no PSF de uma cidadezinha do interior de 6 mil habitantes. E quando eu fui fazer exame de colo de útero, ela estava com câncer muito avassalador. Eu era recém-formado, tinha ido para esse PSF enquanto passava na residência em São Paulo. Fiquei muito, muito chocado, com dúvida no diagnóstico. Pedi para chamar meu amigo do outro PSF. Ela esperou, ele veio, ele olhou para mim e disse: é isso mesmo. Mas ele também, recém-informado, ficou com medo de dizer para a paciente o diagnóstico. Pedimos para ela voltar no outro dia. Levamos para o nosso preceptor de clínica e ele disse: é isso. E seu dever como médico é comunicar à sua paciente que ela vai morrer e começar os cuidados paliativos. E aí, no outro dia, Rossandro, eu chego lá, a mulher olhou para mim, que era uma mulher simples, mas era uma mulher altiva, e disse: doutor, eu não sou burra. Eu sou uma mulher simples, mas não sou burra. Eu não sei o que o senhor viu, que ele deixou com tão espanto, mas eu vi no seu rosto. Vi que o senhor duvidou do que viu e chamou o seu amigo e depois ainda me pediu um dia para dar o diagnóstico. Deve ter perguntado a algum professor seu. Mas antes de você dizer o que eu tenho, escute minha história. Aí ele: tá bom. O senhor sabia que eu tenho 6 filhos? Sei, eu atendo eles aqui no PSF. Mas o senhor sabia que meu marido fugiu com uma mulher? Não, não sabia. O seu marido fugiu. Então eu tô só com esses 6 meninos. E eu não sei o que o senhor sabe, eu sou órfão. Então, meus filhos não têm avó, avô, tio e tia, e agora não tem pai. Então, doutor, é o seguinte, eu não sei o que o senhor viu, mas pode passar o remédio que cura, porque eu não tenho o direito de morrer. Aí ele prescreveu. Eu disse: tu prescreveu o quê, cara? Analgésicos. Porque quando ela estava sintomática, quando viesse, eu estava meio que... E fui covarde. Eu deveria ter dito à minha paciente que ela ia morrer, mas eu tinha acabado de receber a notícia no outro dia que eu tinha passado na residência e disse: cara, eu vou para São Paulo e o outro médico que pega esse abacaxi. Me acovardei. Eu disse: por que você está me contando essas histórias? Porque passou 6 anos, eu fiz minha residência, fiz outra residência, eu voltei para cá e resolvi nesse município para visitar, para agradecer o pessoal e tal. E quando eu cheguei lá, eu vi a mulher e logo pensei que eu estava vendo espírito. Fiquei... Tava assombrando ele. Meu Deus do céu, a mulher veio cobrar porque eu não dei o diagnóstico. Né? Depois eu vi que uma vizinha tocou nela. Eu disse: não, a vizinha morreu também, eu tô vendo as duas. E ela veio na minha direção e vi que ela estava viva. Ela: doutor, o senhor veio por aqui há quanto tempo? E eu perguntei: você tá bem? Eu tô ótimo, doutor. Depois daquele seu remédio, eu fiquei muito boa. Aí ele fez: eu posso lhe examinar? Pode. Você não pode ir no PSF à tarde? Eu vou pedir ao médico que está lá explicar. Não, pode. Ele contou a história. Ah, tá. Eu quero ver essa mulher. O que aconteceu? Sr. Santo, quando eu abri o colo do útero dela, parecia que ela nunca tinha tido um único filho, de tão limpo que era. Eu perguntei: como a senhora tomou remédio? Na verdade, eu não comprei, doutor, porque eu não tinha dinheiro.